Você não precisa fazer aquele treino da blogueira de todo dia, tá? Que ela treina 6 vezes por semana e 2 horas e meia de treino. A gente sabe que muitas dessas blogueiras fitness às vezes fazem 2 treinos no dia, todos os dias. E isso é inviável para a maior parte de vocês que estão me assistindo aqui. Que eu presumo que sejam adultos acima de 30 anos, né? Porque a gente está naquela fase que a vida cobra, velho. E a gente precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, precisa se desenvolver. E, claro, o treinamento é muito importante para nos ajudar a desenvolver, mas talvez todos os dias fique muito pesado. Então eu vou apresentar para vocês aqui como organizar o treino em 3 vezes por semana. A melhor divisão para quem é iniciante até intermediário aí, para estar conseguindo desenrolar os treinos durante a sua semana, mesmo que seja muito corrida. Inclusive, para você que está começando, eu acho que a melhor frequência de treino é essa, é treinar 3 vezes por semana. Você não precisa mais do que isso. Porque primeiro você precisa ter uma aderência na semana aí. Se você treinar de forma intensa, coisa que eu já fiz aqui nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, você consegue desenvolver bons resultados só 3 vezes na semana. E eu vou explicar como que a gente vai fazer isso a partir de agora. Lembrando que uma boa divisão de treinos, que é o que a gente vai fazer aqui, ela proporciona melhores resultados a longo prazo, tá? Lembrando que a musculação a gente consegue segmentar do jeito que a gente quiser. Então toda vez que a gente vai pensar nisso, a gente tem que pensar que uma boa divisão de treinos vai proporcionar melhores resultados do que a gente treinar sem divisão nenhuma. Porque às vezes treinar da forma tradicional, o famoso ABC, não é interessante para quem está começando, porque você treina muito poucas vezes o mesmo músculo dentro da semana, se você só tem essa disponibilidade de tempo para fazer isso. O treinamento, ele precisa visar algo chamado supercompensação. A supercompensação nada mais é do que começar do ponto zero, aí você treina, fadiga o músculo, cansa, e você cai lá para o -1. Porque não é na hora que você treina que você evolui. Na verdade, você vai evoluir depois do treino, porque na hora do treino você perde performance. Então você descansa, dá um tempo para o músculo se recuperar, e ele vai para o 0,5 agora. Ou seja, você começou aqui, e depois de um tempo de descanso, olha para onde ele foi? Foi para cá. E aí você repete a partir de agora, esse é o ponto zero, e você treina de novo, e faz o mesmo processo. E assim, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo e tendo resultados. Isso é o que a gente visa quando a gente faz uma boa divisão de treinamentos, tá? Potencializar a supercompensação. E toda vez que a gente vai organizar uma rotina de treino, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Como, por exemplo, o seu nível de treinamento. Como aqui eu estou falando para pessoas mais iniciantes e intermediárias, vocês precisam entender que esse nível de treinamento não é o mesmo nível de treinamento de uma pessoa avançada. Então, às vezes, tentar copiar aquele treino, aquela divisão de treino do cara que já é Mr. Olímpia, não vai dar certo para você, porque ele tem uma necessidade diferente da sua. Ele tem uma estrutura, uma fisiologia diferente da sua atual. Então, lembre-se de se colocar no lugar e passar um passo de cada vez. Outra coisa que a gente precisa ter, principalmente para quem já é mais intermediário, agora não tanto para iniciante, mas para quem já está um pouquinho mais de tempo treinando, aí, uns 6 meses mais ou menos, é o objetivo. Você precisa ter um objetivo muito claro dentro do seu treinamento para a gente conseguir priorizar isso ao longo do tempo. Lembra, você só vai treinar 3 vezes na semana, então você precisa saber exatamente o que você precisa treinar mais e conseguir distribuir melhor esse seu objetivo durante a semana. E, obviamente, a gente precisa lembrar da nossa rotina. Lembre-se, o seu treinamento precisa se adequar à sua rotina e não a sua rotina se adequar ao seu treinamento. É sempre o contrário. Isso é o que eu sempre falo para os meus alunos da consultoria. Então, se você quer que eu cuide dos seus treinamentos para você voltar a não ser refém do seu corpo, eliminar suas dores, conseguir emagrecer, ter sua autoestima de volta, poder tirar a camiseta ou colocar aquele biquíni na praia, o link está aqui na descrição. Eu vou apresentar para você a modalidade Full Body. Essa é uma divisão excelente para quem é iniciante até intermediário, inclusive até para quem já é mais avançado, já tem estudos excelentes que mostram isso. O problema de quem é mais avançado fazer essa divisão é que o treino ele fica muito longo. Mas para você que está começando ou já tem uns 6 meses de treino mais ou menos, essa é uma divisão sensacional para você fazer, porque você consegue treinar na mesma intensidade todos os grupamentos musculares de forma eficiente ao longo da semana. Então o Full Body nada mais é que treinar o corpo inteiro de uma vez só na mesma sessão de treino. Então para o iniciante isso é perfeito. Eu vou dar alguns exemplos aqui de divisão para homem e para mulher, iniciante e um pouco intermediário, como que a gente faz para conseguir manejar isso daí.
Se você é iniciante do zero, você pode colocar um exercício de empurrar, um exercício de puxar e exercícios de pernas, os mais básicos, como agachamento e cadeira flexora, por exemplo, um supino e uma remada. Para quem está começando, isso já é suficiente. Você vai repetir esse treino segunda, quarta e sexta. Um treino full body voltado aí para os homens que geralmente querem desenvolver mais a parte superior do corpo. Vocês podem fazer de duas formas. Primeiro, priorizando uma dessas partes do corpo, ou seja, eu quero priorizar peitoral. Então eu vou treinar mais do que os outros todos os dias. Ou você pode treinar igualitário, ou seja, você faz a mesma quantidade de séries de exercícios que empurrem, por exemplo, para a mesma quantidade de séries de exercícios que puxem, igualando assim também os exercícios de perna. Então você vai treinar, fazer o mesmo treino a segunda, quarta e sexta, o treino igual. Ou então você pode fazer na mesma dinâmica variar os exercícios. Então, por exemplo, você pode na segunda-feira fazer um supino inclinado, na quarta um supino declinado e na sexta um supino reto. O mesmo vale para as costas. Na segunda você pode fazer uma puxada, na quarta uma remada e na sexta você pode fazer ou uma puxada ou uma remada, ou fazer os dois, mas sempre mantendo o padrão completo para o corpo inteiro. Tem um pouco mais de treino, já é mais avançadinho um pouquinho ali, já está uns 4 meses treinando, 6 meses treinando, aí você pode começar a trabalhar com ênfase. Você trabalha tudo, mas você trabalha mais algo que você queira desenvolver. Então, por exemplo, você quer desenvolver mais o peitoral. Então você vai treinar um pouco a mais o peitoral em relação às costas e pernas, mas você vai treinar tudo durante as 3 vezes na semana. Você pode variar os exercícios, mas a ideia do treinamento vai ser a mesma durante toda a semana. Agora, para as mulheres, as iniciantes, o que a gente pode fazer? Sempre fazer o mesmo treino de perna e dar uma mudadinha ali nos treinos de superiores, mas sempre colocando ou exercícios diferentes ou os mesmos exercícios ao longo dos 3 dias. Então vocês também vão treinar tudo, mas em comparação aos homens, vocês vão treinar mais membros inferiores, que geralmente é o que a maioria das mulheres gostam de fazer, em relação aos superiores. Então vocês podem fazer algo em torno de 3 exercícios para a parte de baixo do corpo e um exercício de cada para a parte de cima. E sempre repetir esse padrão, por exemplo, na segunda, na quarta e na sexta, ou na terça, quinta e sábado. Agora, para as mulheres que já estão treinando há mais tempo e querem desenvolver um pouco mais algo específico, por exemplo, glúteos. Então você pode treinar com um foco mais em glúteo na segunda e na sexta, e na quarta você dá um foco mais para quadríceps e posterior de coxa, por exemplo. Só que sempre treinando perna e braço no mesmo dia. A mágica do full body, você consegue treinar tudo só mudando as ênfases, a forma de treinar. Excelente para quem tem pouco tempo, poucos dias disponíveis na rotina. É claro, se você tem mais dias e você pode treinar e você quer treinar, tudo bem, existem divisões para isso, que não é o tema desse vídeo, eu posso fazer um vídeo só falando sobre diversas divisões de treino, mas essa é a maneira com que você pode dividir o seu treino se você só tem 3 dias na semana para fazer isso. E isso é eficiente, tá? A literatura apoia esse tipo de treinamento para quem aí tem entre 0 e 1 ano de treino. É muito bom mesmo. Então, para resumir aqui, a gente precisa estruturar o seu treinamento de acordo com a sua rotina, objetivo e tempo disponível. O seu treino precisa se encaixar na sua rotina e não a sua rotina se encaixar ao seu treino. Tanto para quem é iniciante, para quem já é mais intermediário, full body é uma excelente opção. Para quem já está um pouquinho mais avançado, não é tão iniciante, você pode brincar com ênfases ao longo da semana. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Link da minha consultoria está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.